Três jogadores que estão emprestados do Água Santa para a equipe do Goiás até o final do Campeonato Brasileiro, que ficarão sem contrato justamente nesse mesmo período com o Verdão. No vídeo de hoje, quero trazer aqui os detalhes contratuais. Eles ainda têm vínculo com a equipe do interior paulista, tanto do atacante da Belmonte, o Luan Dias, e também o centroavante Renato Júnior, com a possibilidade deles continuarem no Goiás para o ano que vem. Convenhamos, pode não ser grandes craques dentro do futebol brasileiro, mas certamente tendo esse entrosamento, também a aprimoração juntamente com o técnico Jair Ventura, pode ser peças ali importantes na composição de elenco do Goiás também nas próximas temporadas. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Estamos bem pertinho de chegar nessa marca de 5.600 inscritos aqui no Goiás News, então eu peço a colaboração de todos vocês. Compartilhe o nosso conteúdo, deixe seu comentário para ajudar no nosso engajamento e crescer cada vez mais aqui na plataforma também, combinado? Se inscreva no nosso canal de cortes e confira também o meu Instagram pessoal, @GuiMachado_Jack, no caso é Guilherme Ferreira Machado, você já vai conseguir achar lá também no Instagram. Vou deixar aqui o nome também para vocês acompanharem, me seguirem. Estou passando um período aqui em Porto Alegre, já fui aqui em alguns estádios legais pelo sul do Brasil, então eu confiro para você também ver como que é a minha vida pessoal, né? Enfim, pode chamar lá também pra gente trocar uma ideia, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é da Sorte GoBet, casa de apostas esportivas apoiadora aqui do nosso canal, inclusive com ótimas cotações para os jogos dessa Copa Libertadores, também da Copa Sul-Americana. Por exemplo, se você está assistindo esse vídeo ainda na quarta-feira, teremos o duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Ótimas cotações lá na Sorte GoBet. Amanhã também na quinta-feira teremos, por exemplo, Atlético Paranaense e Estudiantes, Copa Sul-Americana também com o Internacional enfrentando o Melgar, São Paulo e Ceará. Tudo isso e muito mais eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Já vai lá e confere a Sorte GoBet, parceira aqui do Goiás. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar inicialmente sobre o que foi o planejamento do Goiás para esse ano de 2022. Certamente a diretoria esmeraldina teve ali o seu erro, né, nas contratações e muito mais. Pode não ter sido um papel 100% proveitoso, mas algo que a gente não via há muitos anos era a permanência de um time de uma temporada para outra. O Goiás em certos anos parecia aqueles times de interior, né, com todo respeito também, mas assim, que entre uma temporada boa e a outra não sobrava ninguém. Era um ano bom, saía todo mundo. Era um ano ruim, saía do mesmo jeito. Então assim, eu acho que dessa forma é quase impossível você praticar um futebol minimamente entrosado, minimamente competitivo também, com peças, digamos, normais. Um trunfo que muitos times vêm fazendo isso aqui no futebol brasileiro. O exemplo claro é o Avaí. Se você comparar o Avaí assim, do time do que era eles em 2020 para o que é hoje, praticamente quase a mesma coisa. Vai substituindo uma peça que, apesar de eu não gostar do estilo de contratações do Avaí, mas entendo que tem um modelo por trás, na equipe do Goiás, pelo menos de 2021 para esse ano de 2022, uma certa base foi mantida. E três jogadores foram importantes nessa composição dentro desse time atualmente do Jair Ventura, sendo que tanto o meio-campista Luan Dias quanto também o atacante da Belmonte estavam no elenco do Goiás na conquista do acesso na última Série B. Então no vídeo de hoje quero falar sobre esses três jogadores emprestados à equipe esmeraldina vindo lá do Água Santa, o que disse o presidente do Goiás e muito mais. Enfim, essa importância da permanência de jogadores para a sequência de uma outra temporada. Para finalizar sobre esse tópico, dos jogadores que hoje estão dentro do elenco do Goiás, que tem contrato para 2023, tirar essa dúvida para vocês. Dos titulares, apenas o goleiro Tadeu, lateral direita também com o Maguinho, meio de campo teremos aí o Dieguinho e lá na frente com o Vinícius e o Nicolas. Outros jogadores importantes na composição do time, como por exemplo, a gente pode citar aqui o Pedrinho, né, jogador que veio das categorias de base. Além disso, o Vitor Hugo, também mais um que veio da base. E se eu não me engano, também o Natan. Vou checar se o Natan tem vínculo até dezembro desse ano ou se é até dezembro do ano que vem, mas pelo menos uma certa base, uma base já mantida. Outros jogadores que não deverão ser tão difíceis assim para ficar. Pode ser o da Belmonte, pode ser o Luan Dias, Caio Vinícius e Matheus Salles. Pode ser que não seja grandes craques, mas tendo um certo entrosamento, cara, isso ajuda pra caramba. Então, para começar o nosso vídeo de hoje, bora falar sobre talvez a principal referência desses jogadores emprestados, o que vive hoje o melhor momento com a camisa do Goiás, o atacante Dadá Belmonte, jogador que tem 25 anos de idade, seu contrato com o Goiás só até o final do mês de novembro de 2022 e o vínculo no Água Santa mostra que a aposta também no futebol do jogador vai até maio
de 2024. Eu fiz uma pergunta, né? Eu sabia que o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, não iria responder de cara, mas só para garantir aqui para vocês também, para tentar trazer um conteúdo mais embasado em alguma fonte dentro do clube. Perguntei para o presidente sobre o Luan Dias, Dadá Belmonte e Renato Júnior. Existe o interesse por parte do Goiás em contar com jogadores em definitivo? A resposta dele que falamos nisso depois. Não é a hora, o que disse aí o presidente do Goiás, normal, né? O time esmeraldino basicamente indo para a reta final da temporada, mas não tem nada garantido se vai jogar a Série B, se vai jogar a Série A do ano que vem. Torcemos para que seja, a primeira divisão. Então o presidente do Goiás não deu nenhum tipo de pistas, mas quero trazer aqui para vocês o que pode ser uma possibilidade para o Verdão. Sobre o Dadá Belmonte, o seu contrato é longo lá na Água Santa, ele que até o momento soma bons números pelo Goiás, se a gente considerar mais a participação, números nem tanto assim, são 22 jogos, um gol marcado na partida contra o São Paulo e outras 2 assistências nesta mesma temporada, um jogador que no Campeonato Brasileiro vem atuando mais como uma função, como um ala esquerda, ala direita, juntamente ali pode ser com o Maguinho, ou na lateral esquerda com o Sávio, o Danilo Barcelos, já fez com o Juan Tavares também, enfim, um jogador que fez várias funções sob o comando do Jair Ventura. Já na última Série B, ele já demonstrava que não era esse craque assim, lá as mil maravilhas, mas tinha um certo brilho, sempre entrava e ajudava com gol, ajudava com assistência. Por exemplo, ele deu um passe para o Aleph Manga, se eu não me engano, naquele empate contra a Ponte Preta dentro de casa, que foi fundamental para o Goiás buscar o seu acesso na reta final. Também fez algumas boas jogadas em algumas partidas chaves, como por exemplo diante do Vasco, causou aquela confusão no final, foi importante para acalmar um pouquinho o jogo. Enfim, outras partidas que ele acabou entrando no segundo tempo, deu uma assistência também para o Apodi de peito, no jogo contra o Sampaio Corrêa, e por aí vai, Então ele voltou para o Água Santa na disputa do Campeonato Paulista nesse ano de 2022, na equipe de Diadema, que não avançou de fase, mas permaneceu na primeira divisão, fez 14 partidas, 4 gols marcados e uma assistência antes de ser repassado para o maior do Centro-Oeste. Ele também passou aí nas categorias de base do Salgueiro, lá em Pernambuco, quando começou sua carreira em 2016, também defendeu o Internacional Sub-23 e a Ponte Preta na Série B de 2019, o Náutico também brevemente na Série B também de 2020. Então, qual é a tendência? O Dadá Belmonte, o Luan Dias e também o Renato Júnior vão disputar esse campeonato brasileiro pelo Goiás, e a tendência é que no ano que vem eles voltem para a disputa do Paulistão, e aí que o Goiás não pode deixar fazer esse tipo de coisa, porque é o seguinte, não são jogadores brilhantes, mas a importância de você ter uma certa sequência dentro do time, jogadores que já conhecem os seus outros companheiros e podem ajudar nesse entrosamento. Então o Goiás é fundamental permanecer em definitivo com eles, desde o comecinho da temporada, já fazer, por exemplo, um planejamento com o eventual técnico de 2023, não sabemos ao certo, se continua o Jair, se vai chegar um outro nome, mas enfim, é importante ter esse trabalho não só para um time de campeonato brasileiro, porque convenhamos, o Goiás é muito mais que isso, não tem lógica, o Goiás tá com essa mentalidade de que, vamos montar o time no começo do Campeonato Brasileiro como se fosse um time de Série C, Série D do Brasileirão. Isso é inaceitável para um futebol tão competitivo como o dos dias atuais. Então, na minha ideia de jogo, acho que a intenção da diretoria do Goiás, a previsão, a expectativa nossa, enfim, deveria ser pelo menos que buscassem esses jogadores para uma permanência em definitivo, por exemplo, como fez com o Ian Souto, zagueirão que veio do Floresta, lá do Ceará, manteve 50% para o time da capital cearense e mais 50% para o Goiás. Pode ser uma forma justa de caso aí tenha uma venda futura desses 3 jogadores, aí sim, o Goiás não precisaria tirar uma grana do bolso, descapitalizar em relação à compra desses jogadores e podendo também dar uma visibilidade maior, uma renda futura para a equipe do interior paulista. Quero saber sua opinião, o que você pensa a respeito do Dadá Belmonte, se pode ser um jogador importante para os próximos anos, e também sobre essa estratégia que eu penso ser a ideal, o Goiás deixar um percentual que seja até maior para a equipe do interior de São Paulo e que não precise tirar uma grana do bolso nesse exato momento e permanecendo com os jogadores pro ano que vem. Já dei meu pitaco a respeito de negociações, pode deixar o seu aqui embaixo também, e bora falar sobre outro jogador que vem ajudando o elenco do Goiás da mesma forma nesse Campeonato Brasileiro. O meio-campista Luan Dias, jogador que tem atualmente também 25 anos de idade, e o seu contrato da mesma forma é longo, vai até junho de 2025 no Água Santa. Obviamente o time de Diadema já percebeu o potencial desses 3 jogadores. Certamente hoje o seu valor de mercado do Luan Dias gira na casa de 750 mil euros. Certamente o Goiás conseguiria comprar por um valor mais baixo, beleza? Essa informação
é do site Transfermarkt, tanto do seu valor de mercado quanto também da sua situação contratual com a equipe paulista. Em 2022, só matei aqui 12 partidas, isso porque ele ficou muito tempo lesionado, acabou retornando já ali na fase final do primeiro turno, fez a sua estreia contra o Bragantino, né? Não, uma partida dentro de casa, 7 minutinhos, mas engatou uma maior sequência a partir do jogo contra o Fortaleza, também participou contra o Ceará, Internacional, Corinthians e já vem sendo titular algumas rodadas sob o comando do técnico Jair Ventura. Jogou bem contra o Cuiabá, uma vitória dentro de casa por 1-0, também contra o Fluminense, naquela derrota triste, né, por 3-2, e na última rodada contra o São Paulo em 3-3, acabou que ele ficou suspenso para o jogo contra a equipe do Coritiba, fez bastante falta nesse meio de campo, já havia sido uma peça também importante na última Série B, ele que costuma fazer ali meio que uma função como um meio campista, ou até mesmo um jogador caindo mais pelo lado esquerdo do campo, atleta canhoto, enfim, pega bem na bola, tem um bom drible curto, acho que é um jogador bem interessante para se evoluir para a sequência do ano. Em 2022, né, ele não havia entrado em campo por conta dessa sua grave lesão, que o impossibilitou de ter jogado o Campeonato Paulista lá na equipe de Diadema, então agora que ele está pegando o ritmo mesmo da temporada. 2021, bons números aí pelo Goiás, 28 jogos, 4 gols marcados, sendo fundamental naquela reta final. Foi um trunfo ali na mão do técnico Marcelo Cabo, naquelas vitórias, por exemplo, tentando lembrar aqui de cabeça, aqueles 2 gols que ele fez contra a equipe do CSA, né, uma vitória convincente do Goiás por 3-1 em casa. Também teve aquele jogo contra o Vitória, ele fez um gol naquela partida, e se eu não me engano o primeiro dele foi contra o Brasil de Pelotas lá na 5ª rodada mais ou menos, onde o Goiás perdeu fora de casa, né? Então foi um jogador importante na composição do time, já evoluiu bastante se a gente comparar o que era o Luan Dias do ano passado para esse ano de 2022, mais um que na minha opinião deve ter um cuidado especial da diretoria do Goiás. Obviamente vamos esperar o fim do Campeonato Brasileiro, mas gosto de trazer esse tema aqui para vocês, para a gente pensar mais com a cabeça, óbvio, né? A gente torce para o time, tem essa questão mais passional, mas uma cabeça mais de longo prazo, de diretoria, enfim, cobrar também atitudes como essa que eu gosto, né, de defender aqui no canal, sobre o planejamento, pensar em longo prazo e fazer o melhor possível cada dia. Sobre o Luan Dias, ele que começou sua carreira nas categorias de base do próprio Água Santa, onde jogou até 2020, né? Até ter uma rápida passagem na Ponte Preta na Série B daquele mesmo ano. Foram 19 jogos na Série B, antes de 2021 ter feito uma boa campanha na 2ª divisão do Campeonato Paulista, juntamente aí com o Dada Belmonte, e chegar no Goiás para a Série B. Quero saber sua opinião também sobre o meio-campista de 25 anos de idade. E para finalizar o nosso vídeo, bora falar sobre o jogador dessa leva, né, dentro do Água Santa, que chegou mais recentemente ao Goiás, que é o jovem centroavante Renato Júnior, né, um jogador assim que pode não ser brilhante tecnicamente, mas tem muito ao que evoluir, né, inclusive vem entrando cada vez melhor nos jogos do Goiás nesse Campeonato Brasileiro e tem apenas 20 anos de idade. É inacreditável o quão, não sei, maduro, experiente, cascudo é o Renato Júnior por ter apenas 20 anos, a mesma idade que a minha, né? Realmente o Renato Júnior, muito bom de bola, gosto demais das características de jogo desse atleta. Ele que já tem uma certa experiência na sua carreira, começou no profissional em 2020 no Água Santa, já metendo gol, 6 partidas, 2 bolas na rede. 2021 também foi muito bem, 17 jogos com 4 gols marcados. Inclusive vale uma curiosidade aqui de bastidor, o Goiás procurou o Renato Júnior no ano passado, tinha uma proposta oficial, até o jogador tinha um interesse também de se transferir para o Goiás, mas pintou uma proposta do Portimonense, melhor dizendo, lá da 1ª divisão de Portugal, inicialmente na equipe B, né? Ele acabou aceitando esse convite ao invés de vir para o Goiás lá no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Inclusive foi bem no time principal do Portimonense, 2 gols marcados em 17 partidas por um jogador de 19 anos, né? Até ok. E não teve seus direitos comprados juntamente na equipe portuguesa, retornando nesse ano de 2022 para o Água Santa, onde tem contrato até dezembro de 2024, mais um com vínculo longo na equipe do Água Santa. No Goiás, novamente repito, né, só até novembro desse ano de 2022, o finalzinho da Série A. Só fez uma partida no Campeonato Paulista, porque quando ele retornou lá do futebol europeu já estava na reta final da 1ª fase do estadual, antes de ser repassado para a equipe do Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Só matei aqui 10 jogos no total, 9 na Série A e 1 na Copa do Brasil, e tem uma assistência na competição lá no jogo contra o Fortaleza, deu aquela casquinha, né, para o gol do Pedro Raul. E além disso, a gente
no futebol a gente não pode só olhar para números, porque se a gente olhar só para números, o Dieguinho seria um cara horroroso no Goiás, e não é bem assim, né? Tem jogadores muito importantes taticamente, até mesmo na forma como entram na segunda etapa, e é assim que o Renato Júnior vem chamando bastante atenção. Ele fez uma baita partida agora na última rodada contra o Coritiba, ajudou demais também naquele jogo. Tá, outros jogos que ele foi bem, contra o Fluminense, só jogou 17 minutos daquele duelo, mas praticamente deu aquela assistência onde o Nicolas errou um gol cara a cara com o goleiro. Outras partidas que ele entrou bem, vamos lá, diante o Ceará, um empate dentro de casa por 1-1, contra o próprio Fortaleza, mais 7 minutinhos, fez só um jogo, contra o Palmeiras também, lá na segunda rodada, ele finalizou com uma boa defesa do Everton, já nos minutos finais. Então assim, foi titular só uma vez, lá na estreia contra o Coritiba, né, o time todo remendado, Deus me livre daquele jogo, mas o Renato Júnior depois daquilo foi entrando sob o comando do técnico Jair Ventura e sendo importante na reta final. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Desses todos, o que eu mais aposto é no Renato Júnior, tá? Por incrível que pareça, eu vejo um potencial assim gigantesco nesse cara, porque é muito novo, gente, 20 anos de idade, o cara em geral aqui no Goiás, nem na base não saiu, nem da base, né, nem do sub-20 o cara saiu ainda. Então assim, é um jogador pro Goiás certamente ficar de olho. Se tiver que fazer uma compensação financeira para a equipe do Água Santa, eu assino embaixo na hora, porque pode não ser um brilho de jogador nesse momento, mas se continuar evoluindo, tendo uma referência, por exemplo, de caras mais velhos, o Pedro Raul, o próprio Nicolas, o Jair Ventura, que tem essa experiência como um técnico, né, filho de jogador, o cara conhece também muito dentro de campo, certamente pode evoluir pra caramba no Goiás e fazer muitos gols. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses três jogadores, desse tema, né, deste empréstimo triplo da equipe do Água Santa para o Goiás. Legal, eu curto esse tipo de parceria para uma eventual revelação de jogadores, chegando aí jovens apostas, acho que deve ser feito em todo o clube, só não pode fazer como o Goiás vem fazendo nesses tempos, né? O Goiás está sendo mais um time de apostas do que outra coisa, mas nesse caso desses três jogadores, venham curtindo, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? O nosso vídeo de hoje mais cedo, que eu falei sobre o atacante Breno, ele que veio do Aimoré, do Rio Grande do Sul, vou deixar na tela final para vocês conferirem, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também conferir o link da Sorte Golbet, nossa parceira aqui no YouTube do Goiás News, vou estar deixando no primeiro comentário fixado, beleza? Não esqueça de conferir também lá no meu Instagram pessoal, @guimachado_jack, né, de Goiás Esporte Clube, vou estar deixando também o link para vocês conferirem. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!